Quantos livros escritos por mulheres você leu recentemente? E por mulheres escritoras brasileiras? No Entre Letras de hoje, a gente vai conversar sobre mulheres que estão se destacando na literatura nacional. Júlia Lopes de Almeida entrou para a história por ter lutado contra a escravidão. Casou-se com o escritor português Filinto de Almeida, que dirigia a revista A Semana. Esse enlace facilitou a publicação das obras de Júlia em uma época em que não havia espaço para as mulheres na literatura. Dentre suas principais obras estão O Funil do Diabo, A Intrusa e o livro de contos Ânsia. Negra e crítica do regime escravocrata, Maria Firmina criou a primeira escola mista do país, na qual meninos e meninas ocupavam o mesmo espaço. Considerada uma grande aberração na época, a iniciativa não perdurou muito, tendo sido encerrada em 3 anos. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher eleita na Academia Brasileira de Letras. Foi jornalista, tradutora e teatróloga, além de ativa na militância do Partido Comunista do Brasil. Foi a primeira mulher a receber o Prêmio Camões. E para conversar sobre a presença das mulheres na literatura, a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV UFMA a professora e escritora Diane Pereira Souza. Diane, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente no Entre Letras. Obrigada, Asmini, pelo convite e eu espero que o nosso papo seja muito legal. Vai ser sim. Segundo uma pesquisa do IBGE, as mulheres elas são mais de 50% no público leitor, né? Mas elas são a minoria no mercado editorial. Na sua opinião, o que você acredita, né? Quais são as barreiras que as mulheres encontram para publicar um livro? Eu queria só dar um passinho atrás, porque quando a gente está falando sobre formação de literatura, às vezes a gente só concebe literatura do ponto de vista do que está no papel, né? Então, por exemplo, de onde eu venho, literatura para mim é oralidade. Então, a primeira vez que eu entrei em contato com uma história, a primeira vez que eu entrei em contato com outros mundos possíveis foi através das palavras da minha avó, né? Mas a minha avó não tinha como escrever porque ela era analfabeta, né? E se ela não fosse analfabeta, ela não teria como escrever porque ela tinha que tomar de conta da casa, ela tinha que levar as crianças para a escola, ela tinha que estabelecer o seu próprio sistema de economia para que a gente conseguisse sobreviver, né? Mas, quando você olha, por exemplo, para o mundo, e eu não estou falando desse mundo grande, eu estou falando desse mundo pequeno, aquele que a gente conhece rápido, sabe? A história do que significa, a história desse café, esse mundo pequeno, é um mundo pequeno que a gente só consegue ver por conta que alguma mulher contou pra gente, né? Então, eu não sei, obviamente, nem estou aqui colocando como maioria ou minoria, né? Mas a maioria das pessoas tem a presença da história através das suas mães, né? É materna a nossa relação com a terra, com o mundo, sabe? Com a rua, com as pessoas. Então, sim, tem muitas e muitas mulheres que poderiam estar famosas, né? Com vários livros publicados, mas ou elas publicam ou elas sobrevivem, entendeu? Então, assim, não dá, a gente tá, a nossa sociedade está imersa dentro de uma economia do cuidado que impede que as mulheres avancem, por exemplo, nisso. Então, você vai ver, e, além desse dado, você vai ver muitas mulheres que só publicaram depois dos 35, 40 anos, entendeu? Muitas mulheres só publicaram depois dos 35, 40 anos. A gente tem uma visão, né, de que as mulheres só falam sobre amor, tipo, como existisse só um gênero que as mulheres fossem capazes de escrever. Mas isso é uma mentira total, né? Hoje, o que as mulheres escrevem? Sobre o que as mulheres escrevem? As mulheres escrevem sobre política, sobre guerra, as mulheres escrevem sobre economia, sobre geografia, as mulheres escrevem desconstruindo o que os homens escreveram, entendeu? É que a gente tem... É isso, né? Essa construção histórica de olhar a gente, mulher, como um ser indefeso, portanto, um ser envolto daquilo que é o amor, o cuidado, sabe? Coloca a maternidade, por exemplo, como... é muito... Nossa, as mulheres, Dia das Mulheres.
flores para as mulheres que elas colocam as pessoas no mundo, sabe? A maternidade, ela vem de um ato romântico, portanto, é quase como uma criação, assim, que determina quem nós somos, sabe? E não pensa as outras coisas. Então, toda essa construção, né? E essa construção, para mim, Yasmine, é uma construção super proposital. Porque quando você constrói a mulher dessa forma, você tira ela dos espaços onde, se ela estivesse, seriam diferentes, né? Então, sim, as mulheres estão falando sobre economia. E se este país fosse governado por mulher, ele não estaria nesse escambau louco que a gente vive hoje, né? Triste fim. Então, as mulheres falam sobre tudo, as mulheres produzem tudo. A questão é, a gente também consome o que as mulheres estão produzindo? Porque aí a gente tem que passar por um outro lado da discussão, né? Se você está consumindo só o que os homens produzem, porque você considera que só eles conseguem dizer aquilo, não dá para conversar contigo sobre que tipo de consumo você faz, entendeu? Não dá para ficar ainda assim. Você falou da sua avó como uma grande referência, né, de contadora de história. E também, quais são as outras mulheres que você tem como referência na literatura? Eu tenho muita gente como referência. Para mim, essa coisa de escolher alguém, escolher um livro é a pior coisa que tem, assim. Eu odeio ter que escolher. Isso também está na minha base de formação, né? Quer dizer, a minha avó contava uma história sobre como se pega água, como se apanha o sol, como se vive na terra. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo, assim, né? Mas eu sempre gosto de citar mulheres, assim, né? E aí eu tenho uma alegria imensa de saber que eu vivo no mesmo tempo de mulheres que são incrivelmente potentes, né? A gente tem uma mulher que é incrível, que é Maria Firmina, né? Quer dizer, a gente se referencia muito em Maria Firmina para dizer a maranhense, a escritora, foi a primeira romancista, né? Mas, enfim, eu, por exemplo, gosto de saber que eu sou do mesmo tempo de Camila Cutrim, do mesmo tempo de Samara Volpone, sabe? Do mesmo tempo de Viviane Mosé. Meu Deus, eu ainda vivo no mesmo tempo de Viviane Mosé. Tem muitas escritoras que estão aí, sabe? Eu gosto de literatura infinita. Então, para mim, ter essas pessoas ali, né, para poder eu buscar as palavras delas, é muito bacana. Muitas mulheres, né, antigamente, utilizavam de pseudônimos para publicar, e geralmente eram pseudônimos masculinos, né, para chegar no mercado editorial. Hoje em dia isso não acontece, na sua opinião? Você acha que ainda as mulheres se escondem um pouco também nesses nomes ou não? Hoje a gente pode realmente falar, né, que a nossa literatura é feita por uma mulher? Hoje a gente pode falar que a nossa literatura é feita por mulher, até porque os laços de energia e de acolhimento que as mulheres produzem com as mulheres, eu entendo que está cada vez mais se fortalecendo, né? Principalmente quando a gente está falando, por exemplo, de mulheres negras, né? Eu não acho que a gente hoje em dia se esconde. Eu acho que se a gente um dia, por exemplo, alguém publicar, como Maria Firmina publicou, uma maranhense, né? Seria por uma questão mesmo de sentimento profundo de dizer, de adotar isso como uma forma do seu sentir para a escrita, sabe? Então, eu acho que hoje em dia a gente não tem mais isso, assim, não no Brasil, né? Não nesse Brasil que a gente está construindo. Você acha que existem políticas de incentivo às mulheres para que elas escrevam, ou muitas ainda adotam a autopublicação, né, custeando, né, a publicação dos seus livros como caminho para chegar? Olha, Yasmine, eu acho que existe tentativa, né? Existem tentativas de criar financiamento, porque, veja, a gente está falando sobre uma categoria de poder que é conhecimento, que é conflituosa, porque é o que gera os conflitos no Brasil. Conhecimento, né? Então, o meu povo, o povo preto, as mulheres, elas sempre foram afastadas do conhecimento, porque conhecimento é poder, conhecimento sempre foi uma coisa que nasceu da nossa ancestralidade, entendeu? Então, colocar a nossa perspectiva no papel é perigoso, óbvio que é perigoso, porque causa rupturas. E o que cresce na ruptura? Possibilidades, né? E o Brasil não é um país que é preparado para crescimento de possibilidades, de perspectivas que não fossem as perspectivas dominantes que a gente tem. Então, assim,
existem tentativas, mas publicar um livro no Brasil é muito caro, assim como consumir um livro. Você comprar um livro é muito caro. Qual que é o livro que você encontra de R$10? Entendeu? Qual que é o livro no Brasil que a gente encontra de R$10? Quanto é para poder publicar 100 livros no Brasil? Como é que você faz isso, né? Então, existem muitas autoras independentes que publicam por elas mesmas, né? Mas a gente não tem ainda um sistema, por exemplo, né? Um sistema que garante que isso aconteça. Poxa, o que Djamila Ribeiro fez é sensacional, sabe? Criar um selo, criar uma linha, criar uma estrutura para poder falar sobre coisas, mas ela fez isso, sabe? Ela teve que colocar para frente, as pessoas começaram a consumir toda uma estratégia por trás para ir as pessoas, o mundo inteiro, o Brasil ser empurrado para entender que aquilo ali era valioso, para aí começar realmente a dar o devido valor que essa iniciativa da Djamila fez, entendeu? E no seu caso, falando um pouquinho de você, como é que você se descobriu escritora? Eu me descobri escritora porque eu não dava mais conta só de falar. Eu sou uma pessoa muito faladeira, sou neta de minha avó. E eu sempre, o que acontece? Em 2010 eu saí da minha cidade, eu nasci na Baixada Maranhense, em São Bento, e eu fui para a Alemanha, para um intercâmbio. E daí eu sentia muita vontade, não falta de casa, eu sentia vontade de trocar ideia com a minha avó. Então eu criei um blog, e nesse blog é como se eu escrevia cartas para ela. Então eu escrevia cartas para ela sobre coisas que eu vivia, porque eu não conseguia falar, não dava para ligar do orelhão para lá. Oi, vó, orelhão para orelhão, caos. Então eu comecei a escrever cartas para minha avó, saía poema, mas eu sou uma pessoa das crônicas, né? Eu sou dos contos, né? Eu sou esse tipo de escritora. Inclusive, o primeiro livro que eu contribuí para a publicação, que é sobre nossas avós, Memórias e Ancestralidades, é uma carta, minha primeira carta para minha avó, né? Então, eu me descobri assim, porque eu não dava mais conta de falar, eu precisava escrever, então eu comecei a ter isso, comecei a anotar essas coisas. E quais foram as dificuldades que você encontrou para publicar o seu livro? Na verdade, essa publicação foi uma publicação conjunta, assim, né? Eu não encontrei dificuldade. Eu tenho vários livros, eu não tenho vários livros publicados, porque eu estava muito, em 2021, com vontade de publicar meu primeiro livro de cartas, né? Mas aí a minha avó faleceu, e aí eu perdi todo o tesão, toda a vontade de fazer o que eu queria fazer. Então eu fiz uma outra coisa que foi apoiar pessoas para publicar livros. Então a gente tem um livro chamado Quem Você Pode Ouvir Nossa Voz, que eu reuni um grupo de adolescentes para eles contarem suas histórias sobre perspectivas do mundo, liderança, etc. e tal. Entrei com um texto nesse livro sobre nossas avós, tenho vários manuais publicados de trabalho, mas acabou que alguma coisa dentro de mim travou com a passagem da minha avó, sabe? Com a passagem dela, alguma coisa de mim travou. E o que eu vejo, porque eu tenho amigas escritoras, enfim, estou aí o tempo inteiro nesse universo, é isso. A gente não tem um sistema ainda, né, que incentiva essa produção, sabe? As nossas bibliotecas maranhenses não tem nem 1% de livros de maranhenses. E a gente tem na Baixada Maranhense é um dos lugares que mais produz literatura no estado, entendeu? Se você não tem 1% dentro da sua biblioteca, no Maranhão tem 8 milhões de habitantes, 217 municípios. Se você não tem 1% dentro das bibliotecas escolares, por exemplo, de livros de maranhense, está errado. Tem alguma coisa errada e é uma coisa sistêmica, né? Então a gente precisa ultrapassar essa barreira. A gente começou falando sobre o que as mulheres escrevem, né? Na sua percepção, houve realmente uma mudança do que as mulheres escreviam antigamente, as escritoras, né, as pioneiras, para o que as mulheres escrevem hoje? E por que se deu essa mudança, né? Nessa necessidade mesmo de falar de coisas que antes não eram permitidas, né? Acho que o mundo avança e tudo avança com ele, né? Em Úrsula, de Maria Firmina, eu gosto muito desse livro porque, para mim, esse é um livro que separa o ignorante do resto das pessoas. Que se você dá esse livro para qualquer pessoa, uma pessoa ignorante, que não gosta de literatura, ele não passa da segunda página. Ele não consegue avançar, nem na segunda página, né? Então, os tempos mudam. Hoje em dia, você pode ver, ninguém escreve igual, sabe?
Isso é uma coisa muito importante de ser falada. Ninguém escreve igual, né? Nem aquele que tenta copiar, nem aquele que tenta imitar, nem aquele que tenta reproduzir o conteúdo, sabe, de alguém faz igual. Mas eu acho que o que a gente vive como necessidade é diferente do que aconteceu antigamente. Mas o que é importante é que essa base que vem aqui, sabe, da ancestralidade que vem de trás, é o que segura a força do que nós fazemos hoje como escrita, sabe? E isso é muito importante, né? Então, assim, não se trata só de Maria Firmina ter, sabe, Maria Firmina abriu o caminho. Ela não abriu o caminho, ela construiu o caminho e ela fortaleceu esse caminho. Esse caminho foi construído, entendeu? Porque não estava ali, sabe? E esse caminho faz com que, por exemplo, hoje muitas pessoas se inspirem nela e digam, poxa, aconteceu. Nós, pessoas pretas, Asmini, a gente cresce sem referência literária, né? Quantos autores negros foram apresentados para ti no teu ensino fundamental? Na tua graduação, entendeu? Então, assim, Maria Firmina, ela não é só a escritora maranhense, ela é também um projeto político para o nosso povo, para as mulheres, entendeu? Ela tem que ser vista assim, como uma superestrutura que, enfim, fortalece a gente, que é parte da nossa ancestralidade. E para finalizar, você falou de Úrsula, que é uma obra super importante, né, da Maria Firmina. E quais outras obras de escritoras maranhenses você poderia indicar para a gente? Ai, cara, eu tenho livro, eu tenho Lua de Memórias, da Samara Volpone, eu tenho Cartas para Ninguém, da Camila Coutrin, eu tenho Uma Mulher, eu esqueci o nome dela, eu sou muito péssima com nomes, mas essas três obras são obras muito boas, assim, principalmente para a galera jovem. Eu gosto muito de indicar livro para jovem, porque eu acho que a gente tem que começar a segmentar essa coisa, entendeu? Começar a se descobrir, porque livro para a gente é sempre uma questão escolar, né? Já parou para pensar? Você já leu um livro? Já, o de geografia. O de geografia não me transporta nem para a geografia maranhense, que dirá. Mas a gente está falando sobre literatura, principalmente feita por mulheres, mas eu queria chamar uma atenção. A gente precisa ir na AMEI, sabe? A gente precisa valorizar as coisas que são da nossa terra. Você quer encontrar literatura maranhense, mulheres que escrevem? AMEI. Vamos na AMEI, larga a leitura de mão, entendeu? E vamos para a AMEI. Essa que é a parada, entendeu? Vai na livraria que é feita por maranhense, para maranhense e maranhense que publica lá e ponto. É isso. Jane, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi muito bom conversar com você. Obrigada. E a gente volta no próximo bloco. Estamos de volta e agora a gente conversa no quadro Eu Leitor com a escritora Luísa Cantanhede, que vai contar um pouco pra gente sobre a produção literária dela e a participação feminina na literatura. Luísa, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu gostaria de começar perguntando como você entende a participação feminina na literatura. Olá, sou Luísa Cantanhede, poeta maranhense, autora de 4 livros de poesias e fico imensamente feliz e grata pela oportunidade de participar desse quadro. Ainda mais com uma apresentadora talentosa e simpaticíssima como você, Asmini. Então vai ser bom porque nós vamos falar da produção literária feita por mulheres sobre 2 viés, né? Eu como leitora e como escritora. Então, eu vejo de forma muito positiva a presença de mulheres na literatura contemporânea do Maranhão. Como leitor, eu tenho visto muita produção de qualidade, muitas obras aí, né, surgindo, sendo publicadas. E nós fazemos parte da AGEB, que é a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Maranhão, composta por 25 mulheres, e todas com
obras maravilhosas. Como escritora, a gente sabe que não é fácil produzir num país androcêntrico, né, onde existe uma linha discursiva masculina atravessando essa sociabilidade. Mas a gente tem feito grandes avanços, né? Eu mesma, no meu caso em particular, eu tive grandes alegrias entre 2022 e agora no início de 2023. Eu fui selecionada para esta antologia pela Academia Maranhense de Letras, antologia Tecido Tempo, mostra da poesia contemporânea do Maranhão. E dos 16 poetas selecionados, 5 são mulheres e todas são da AGEB. Temos a nossa presidente Ana Liz, temos Wanda Cunha, Carla Silvia, Silvana Menezes e esta poeta que vos fala. Eu também fui contemplada com o 2º lugar no primeiro concurso literário da Academia Ludovicense de Letras, que vejo que é parceira deste programa, né? E também estamos no livro Ensaio sobre a Lírica Contemporânea, é isso. É realizada pelo grupo Gelma, né? É organizado pelo professor Dino Cavalcante, Helena Mendes e Samara Araújo. São 9 ensaios. Nestes ensaios, nesses estudos, temos Dilessi Adler, Lara Amélia Damos e Luísa Cantanhede, esta que vos fala. Então eu vejo de forma muito positiva a presença de mulheres na literatura produzida no Maranhão. Quais as obras de escritoras maranhenses que você gostaria de destacar e falar um pouco aqui pra gente? Então, Asmini, é assim, eu leio muito, né? Sobretudo a produção feita por mulheres. Então, já tive a oportunidade de ler várias escritoras, né? Sobretudo porque, como eu falei anteriormente, a gente faz parte desse grupo da AGEB, que é essa instituição que ela é composta basicamente só por mulheres, né? Então, eu já li muitas dessas mulheres, né? Nós temos a Ana Liz, a Wanda Cunha, Silvana Menezes, Charlene Serra, Linda Barros, né? Então essas mulheres, elas estão aí, estão produzindo. E a gente sempre está conversando sobre literatura, trocando livros. Então, eu já li muitas delas e recomendo, porque apesar do ocultamento, né, em vários segmentos sociais, do apagamento de mulheres, a gente tem rompido essas bolhas e a gente tem rompido essas bolhas com produção de qualidade. Então, eu sou uma leitora quanto mais. Eu acho até que eu leio muito mais do que escrevo, porque a leitura ela serve para nos dar um outro norte, ampliar nosso vocabulário e, consequentemente, a gente poder produzir poesia de qualidade, que é o meu caso, né? Eu sou basicamente uma poeta, nunca enveredei pela prosa, então eu leio muito as nossas escritoras e, como eu disse, é um orgulho ter muitas dessas escritoras como amigas, né? Além da Vânia Martins, ela é maravilhosa, tem se evidenciado muito, né?
tem conquistado grandes premiações. Então a gente fica feliz em fazer parte desse seleto grupo, né, de mulheres talentosas. Tem alguma autora que você gostaria de destacar, uma autora predileta? Sabe, Yasmine, a atualidade, ela traz muitas obras assinadas por mulheres, diferentes estilos. E a nossa produção, ela é ampla, ela é rica, né? Ela é muito vasta. E neste caso, não dá nem para escolher uma favorita, né? Nós temos mulheres admiráveis com quem a gente se identifica mais, até pela linha temática, né? Mas todas são maravilhosas. Eu não teria como dizer que esta é a minha favorita, esta ou aquela são as minhas favoritas. Como eu citei várias aí, né, que, como disse, são amigas pessoais e que fazem parte da AGEB, e que não citei todas porque para não me alongar muito, né? Mas dentre elas é interessante que eu ressalte a Heloísa Helena, a Jeane Fidan, né? A Carla Silvia, a Vitória Duarte. Então são mulheres com uma produção maravilhosa, né? Sobre variadas temáticas. Então fica difícil, não dá para escolher uma favorita. Eu só sei que são mulheres admiráveis e que vêm fazendo uma carreira, uma trajetória maravilhosa dentro do cenário contemporâneo da poesia maranhense. Que livros de escritoras maranhenses você indicaria para quem gostaria de conhecer mais sobre esse assunto? Olha, quanto aos livros, para que se conheça a produção literária feita por mulheres, são vários. Inclusive livros dessas poetas que eu já citei. Mas eu também indicaria esses dois livros que eu falei no início, que é a Mostra da Poesia Contemporânea do Maranhão, que está na Antologia Tecido Tempo, organizada pela Academia Maranhense de Letras, porque engloba, além da produção de mulheres, outros autores contemporâneos. Estes ensaios sobre a lírica contemporânea também é muito interessante. É um estudo mais fundamentado sobre o que a gente tem produzido. Então, a nossa produção realmente ela é riquíssima, né? Nós temos os clássicos, os grandes cânones, e a gente tem seguido esses passos, né? Desses que abriram caminhos para nós. Então, eu indico, além dessas poetas que eu já citei, eu indico a leitura da Lila Maia, Arlete Nogueira, Josiana Braga, Thalita Guimarães, Rosemary Rego. São apenas algumas dentro das possibilidades, né? Da ampla possibilidades que temos de leitura. Então é interessante que a gente conheça e reconheça o que se tem feito de melhor neste cenário literário maranhense. E eu fico imensamente orgulhosa de fazer parte desta rica escola, se é que ainda podemos usar esses termos, né? Mas é importante que a gente pesquise, que a gente leia, que a gente reconheça, que a gente abrace os autores e autoras maranhenses. Luísa, muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
Então, minha querida, só me resta agradecer pela oportunidade, agradecer o espaço. É sempre bom estar falando do que a gente gosta de fazer. Agradecer a gentileza da sua produtora, o acolhimento. E para encerrar, como estamos falando de mulheres, eu vou encerrar com um poema do meu novo livro, meu mais recente, Plantação de Horizontes, tela de Joel do Mara, e com este livro eu ganhei o concurso, em segundo lugar, o concurso da Academia Ludovicense de Letras. Então, eu vou ler A Árvore Montada nos Espinhos. O sangue que corre nas veias reconstrói o antigamente. Tantas Marias passaram, Maria Antônia, Maria da Conceição, Maria Raimunda, Maria Luísa, quebradeiras de coco, lavadeiras, lavradoras, benditas sejam elas, que deixaram em mim o dom de assuntar a vida e estes pés que tocam o mundo. Muito obrigado. E esse foi o último episódio da 4ª temporada do Entre Letras. A gente espera que vocês tenham aproveitado muito essa jornada com a gente. E para finalizar, queria agradecer imensamente à Academia Ludovicense de Letras, que foi a nossa parceira nessa temporada. Continue lendo, aproveite as leituras, reveja esse e os outros episódios no nosso canal no YouTube que aparece aqui na tela. Eu espero você na próxima temporada do Entre Letras. Até lá!